Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Camila Ribeiro aqui com vocês para mais um vídeo do nosso Guia Intercâmbio e eu trago informações para vocês sobre os testes de proficiência, né? Como fazer, por que fazer, o que fazer. Eu vou explicar tudinho para vocês, mas só depois da vinheta, que é rapidinho, não sai daí. Muito bem, pessoal. Então, teste de proficiência. Primeiramente, o que é o teste de proficiência? Tô deixando aqui no card que eu já falei uma vez sobre o que são os testes de proficiência, para que eles servem. Mas, resumidamente, vamos lá. O teste de proficiência é aquele teste que vai provar o seu nível de idioma, do idioma que você tenha interesse e para a necessidade que você precisa. Então, os mais comuns são os de inglês, que todo mundo conhece, o TOEFL, o IELTS, o Cambridge. E esses daí são os mais comuns ali da leva, né? E tem de outros idiomas também, como o dele, do espanhol, tem do italiano, tem do coreano, tem do chinês, o chinês no caso é o mandarim, tem o do japonês, tem vários, pessoal, tem do francês. Por quê? Porque se você está tentando fazer uma universidade em outro país, você precisa comprovar que você sabe falar o idioma. Se você está tentando encontrar um emprego em outro país, você precisa comprovar que você sabe falar o idioma. Se você está tentando, não sei, fazer um curso técnico em outro país, você precisa comprovar o idioma. Se você está tentando fazer, sei lá, tirar uma cidadania, você precisa comprovar que para ser cidadão você fala o idioma, né? Então o teste de proficiência vai te abrir portas para muitas coisas. Porém, você precisa entender como eles funcionam e qual teste de proficiência você vai precisar na hora de fazer aí a sua aplicação para qualquer tipo de necessidade que você tenha. Porque tudo funciona com a aplicação. A aplicação, quando eu falo, é como se você fosse se candidatar. Vou me candidatar a uma vaga de emprego, vou me candidatar a uma vaga na universidade, vou me candidatar a um mestrado, vou me candidatar a um doutorado. Tudo isso precisa de uma comprovação de idioma, que são os testes de proficiência. Então, esses testes, eles são feitos em datas específicas, tá? Não é a qualquer momento que você pode fazer. Hoje quero fazer o teste de proficiência, vou lá, vou marcar e já fui. Não. Ele tem período que acontece, então você tem que ficar de olho nesses períodos que acontecem para você não perder o prazo, senão você vai ter que esperar o próximo prazo, que pode ser que passe da data que você precisa deste teste em mãos. Outra coisa importante sobre os testes de proficiência, você precisa entender o tipo de teste que você vai fazer, porque às vezes um teste só, ele tem vários tipos. Por exemplo, vou falar do que eu entendo um pouquinho melhor, porque foi o que eu já estudei para fazer, mas nunca fiz o teste, mas já estudei para eles, que é o Cambridge. Então, o Cambridge, ele tem o teste de proficiência, que vai provar só ali que você fala o básico, ele vai provar que você fala intermediário, ele vai provar que você fala avançado, dependendo do teste que você fizer. E cada um deles vai te abrir uma possibilidade. Tem um que vai abrir a possibilidade só de você fazer, por exemplo, um estudo básico, né? Então, às vezes, criança, um adolescente que está indo fazer o idioma fora do país, está indo fazer a escola fora do país, ele faz esse teste para saber em qual nível ele vai entrar na escola, para a escola conseguir auxiliá-lo durante os estudos, e ele vai fazendo um curso dentro da própria escola para ele aprimorar o idioma, certo? Tem o FIRST, que geralmente muita gente faz, que é o que abre possibilidades para universidades, dependendo da universidade, ele abre possibilidades de emprego, os empregos mais baixos, e ele abre possibilidade também de visto para moradia. Então, o FIRST também é uma possibilidade. E tem o Cambridge Advanced, que vai te abrir possibilidade para mestrado, para doutorado, né, as pós-graduações, e vai te abrir possibilidade de empregos com cargos maiores, vai te abrir possibilidades maiores. Quanto maior o nível, mais possibilidade você tem. Já outros testes, como por exemplo, se eu não me engano, o TOEFL ou IELTS, que ele tem específico. Se você vai fazer graduação, você faz um teste. Se você vai fazer para outras coisas, você faz outro teste. Então, você precisa estudar o tipo de teste que você precisa para o seu objetivo. Ponto. Certo? Estudou isso, aí você vai entender o nível de idioma que você precisa ter
para poder fazer esse teste. Por quê? Porque às vezes com o inglês básico você consegue fazer o teste, mas às vezes você precisa de um inglês mais avançado, de coisas específicas, de situações específicas de listening ou de escuta, de fala, de escrita. Você vai precisar escrever alguma coisa específica, às vezes é uma redação, às vezes é uma carta informal, para eles também testarem o seu inglês informal, se você tá ali ou se você tem aquele inglês quadrado. Na verdade, não em inglês. Se você tem aquele idioma mais quadradinho, mais redondinho que a gente aprende na escola de idioma. Por isso que é importante você verificar o nível de idioma que você vai precisar. Verificou o nível de idioma que você vai precisar, verificou o teste que você vai aplicar, aí você vai procurar um local apropriado para o teste. Não é qualquer lugar que faz o teste, não é qualquer escola que faz o teste, não é qualquer cursinho de inglês que você faça no Brasil que vai te dar a possibilidade do teste. Às vezes você vai precisar fazer o teste em outro local, que é credenciado pela empresa que certifica, né? Que é credenciado geralmente pelo governo do país, né? Então eles certificam pessoas. Certificou pessoas, aí sim você vai partir para a verificação de datas. Por quê? Porque o teste ele não acontece a qualquer momento, gente. É como se fosse, vou dar um exemplo muito ruim aqui, mas é mais ou menos isso. É como se fosse um vestibular de teste de inglês. Porque você às vezes tem mais de um dia para fazer o teste, às vezes você vai fazer o teste escrito em um dia e o teste falado em outro dia. E neste teste falado, que é a conversação, você vai ter que conversar mesmo para provar ali que você tem o idioma, o sotaque que você vai usar. Por exemplo, no inglês tem o sotaque britânico e o sotaque americano. Você tem que focar em um e seguir nele até o fim. Porque se você mudar ali no meio do caminho, vai ficar, pô, mas você sabe qual é o inglês aí? Porque você tá ali, às vezes, como português. Português de Portugal tem coisas que eles usam que a gente não usa e tem coisas que a gente usa que eles não usam e assim vai. Então é mais ou menos isso. Imagina você misturar o português de Portugal com o português do Brasil e fazer um teste, o cara vai falar, peraí, amigo, você tá confundindo as coisas, porque isso no Brasil significa outra coisa, e isso em Portugal significa outra coisa. Então, por isso, você tem que manter um foco ali. Aí você viu a data, agendou a data, estudou, vai fazer o teste. Fez o teste, precisa ter uma nota para poder conseguir o seu objetivo. Então, verifique para o seu objetivo qual é a nota exigida, para que você se esforce para conseguir essa nota no seu teste. É como o vestibular. Você precisa de uma nota de corte. Então, às vezes, você vai aplicar para uma universidade, por exemplo, a universidade vai exigir de você uma nota X naquele teste. Mesmo que a nota mínima para passar seja mais baixa do que ele exige, você vai ter que tirar aquela nota que ele exige para você conseguir a sua oportunidade. Então, verifique isso também. É importante para você não perder aí a sua viagem. Às vezes você acha que foi super bem, deu para passar, deu para conseguir ali o certificado, só que a nota do certificado não vai ser suficiente para o que você quer, para o seu objetivo. Então, verifica tudo isso. De modo geral, é bem tranquilo. Só verifica a data, de fato, e lembre-se, esse teste é pago. Então, você vai ter que pagar. Tem locais que cobram na moeda local do país que você vai fazer o teste. Então, se é um teste americano, você vai pagar em dólar. Se é um teste em inglês, você vai pagar em libras. E se é um teste espanhol, europeu, talvez você pague em euro, né? E aí você tem que verificar tudo isso, porque vai ter a conversão. Tem locais que cobram já no preço do real, né, no Brasil, e aí é uma taxa menor. Mas tem local que cobra na taxa local e aí tem a conversão, tem IOF e tudo mais. Então verifica tudo isso para na hora de aplicar você ter o dinheiro para pagar o teste. Com tudo isso em mãos, pronto, você faz o teste, passa, fica feliz e tá tudo certo, né? E o mais importante é que você conseguiu, fez o teste, conseguiu. Isso já é meio caminho andado daquilo que você vai fazer. Por quê? Porque geralmente as outras coisas que você tem que comprovar para poder conseguir a vaga, por exemplo, na universidade, é muito mais tranquilo, né? Não é que é tão tranquilo assim, mas, poxa, é uma coisa que você consegue correr atrás mais fácil. Mas o teste tem data específica, tem prova, tem que ralar mesmo para fazer. Então, o teste, ele é meio caminho andado aí do seu objetivo, tá certo?
Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like, que o like é muito importante para nós. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Toda semana eu posto vídeo aqui, lá no Instagram também. Tem bastante coisa para vocês acompanharem e a gente vai se falando ao longo da semana e ao longo dos dias lá no Instagram. Me acompanhem por lá, não perca essa oportunidade. A gente se vê na próxima semana. Fiquem bem, cuidem-se, usem máscara e até a próxima. Valeu!